Leonel de Moura Brizola. Quando eu penso em um líder, em um grande líder político, patriota, nacionalista brasileiro, eu penso em Leonel de Moura Brizola. Brizola, ele foi governador do Rio Grande do Sul antes do período ditatorial e vai ser governador do Rio de Janeiro após o período ditatorial, quer dizer, nem após, é após a anistia. Ele volta antes de terminar o período ditatorial e se elege ainda durante o regime militar, mas já após a anistia, que a anistia veio antes de o regime em si acabar. O Leonel Brizola, tanto como governador do Rio Grande do Sul, depois como governador do Rio de Janeiro, ele sempre teve como das suas batalhas, né, uma das suas grandes brigas, a educação de qualidade, que é algo que o Brasil nunca realmente se comprometeu. Educação de qualidade para toda a população brasileira, e não só para algumas pessoas. O Leonel Brizola encampou também lutas e inclusive a nacionalização de empresas estrangeiras, mas não simplesmente porque ele ia a Deus dará nacionalizando empresas estrangeiras, mas empresas que sequer não cumpriam o contrato delas. A gente vê isso hoje no Brasil. Empresas estrangeiras que têm contratos para fornecer, por exemplo, a energia, não dá conta de fazer e continuam operando, sem ser encampada pelo Estado. Isso jamais seria permitido com um nacionalista como Leonel Brizola, um patriota de verdade como Leonel Brizola, que é da corrente trabalhista, corrente identificada com o PDT. Na época, 61, o Leonel Brizola era do PTB. Mas após o período militar, a sigla PTB ela foi entregue para uma neta do Getúlio Vargas, que era a direita, e foi negada ao Leonel Brizola, que era a esquerda, e ele criou uma nova sigla que foi o PDT. Durante todos os anos 80, o PDT e o PT brigaram para ser aquele que seria o grande partido representante da esquerda brasileira. Quando o Lula acaba indo para o segundo turno, o Leonel Brizola fica em terceiro lugar, o PT a partir dali se desponta como a principal liderança partidária da esquerda brasileira e o PDT vai ficando em segundo lugar. Mas até então, e se o Leonel Brizola tivesse ido para o segundo turno contra o Collor, provavelmente o PDT é que teria hoje essa liderança que é despontada mais pelo PT. Né? Então, mas por que eu estou relembrando Leonel Brizola? Porque acabou de sair os documentos do que o Trump falou que iria revelar sobre o Kennedy. Olha, por enquanto, pelo que eu sei aí, logicamente não li todos os documentos, mas até pelas notícias que a gente vê, não teve nada muito escandaloso sobre o Kennedy, que vai lançar mais documentos, nada que revele uma grande conspiração Illuminati, que eu acho que era o que as pessoas estavam esperando, uma grande conspiração Illuminati, comunista, com alienígenas cinzas do espaço, essas coisas todas. Parece que isso daí tudo não tá aí, né? Parece que o que nós temos muito, sim, isso é interessante para o historiador, é muitos documentos referentes ao período, à Guerra Fria, aquele período que jogou o mundo numa guerra, e justamente quando Kennedy estava no governo, quase uma guerra nuclear por causa da crise dos mísseis em Cuba. Então vai ser revelado muitas coisas desse período para o historiador, mas talvez não aquilo que a maioria das pessoas que gostam assim, de grandes conspirações estejam esperando, né? Talvez nem o Trump estivesse esperando que não aparecesse uma grande conspiração aí. Realmente pode ser que ele ache que iria aparecer uma conspiração Illuminati envolvido com extraterrestres cinzas para matar o Kennedy ou algo desse tipo. Mas parece que é só Guerra Fria mesmo, né? O que já é muita coisa, mas parece que é só Guerra Fria mesmo. Desses documentos, tem um documento, gente, que tem uma página, e olha lá, tá? Tem uma página, apareceu um documento sobre o Leonel Brizola, tá bom? E eu tô aqui com o documento aberto, né? Então esse documento
Esse documento faz referência, então, ao Leonel Brizola. Basicamente, o analista aqui, né, ele diz o seguinte, né, que em determinado momento a China e Cuba, ali na crise da legalidade de 1961, teriam oferecido ajuda material para o governador Leonel Brizola e ele teria recusado. E ele teria recusado qualquer ajuda, inclusive para realmente não atiçar nenhuma tipo de intervenção norte-americana. Bom, por isso aí a gente já nota, eu acho que duas coisas da personalidade do Brizola. Primeiro, era uma questão nacional e o Brizola não queria envolver nenhuma potência internacional, nem China, nem Cuba, nem os Estados Unidos. Por isso você já percebe ali o viés nacionalista dele, né? Ele não queria ninguém envolvido na questão. A questão, pessoal, é o seguinte, para quem aí não se lembra, em 1961, ali, o Jânio Quadros, que era o presidente, ele tentou uma espécie de golpe, né? Ele tinha tentado ali uma espécie de golpe. Basicamente, o que ele fez? Ele ficou 9 meses ali no poder e depois ele vai tentar uma espécie de autogolpe, algo assim que ele esperava que depois fossem recusar, que a Câmara dos Deputados fosse recusar a renúncia dele e pedir para ele voltar com mais poder, e a Câmara dos Deputados fala assim para ele, Jânio Quadros, tchau, né? Vai embora, né? Tentou um golpe aí sem muito sucesso, né? Um golpe muito mal feito. Só que o vice-presidente, o John Goulart, que era tido como alguém mais à esquerda, que era do PTB e tudo mais, ele estava em viagem. Justamente para conhecer a China. Justamente ele estava na China. E aí houve toda uma tentativa de não deixar o João Goulart assumir. O Leonel Brizola se revolta contra isso. Na época ele era governador do Rio Grande do Sul. Ele se revolta contra essa questão e diz que o João Goulart, que inclusive ele é cunhado do Brizola, vai assumir sim, e que ele poderia ali pousar no Rio Grande do Sul e assumir. Começa a haver ali um confronto entre o Brizola e os militares, né, e o poder central lá em Brasília. O Brizola não se dá por vencido. O Brizola ele pega a rádio nacional, que é ali a principal rádio lá do Rio Grande do Sul, leva os equipamentos da rádio para o palácio, cerca o palácio dos seus correligionários. O Brizola, inclusive, tem várias cenas dessa época com ele armado e diz que vai resistir até a morte. Então, tudo ali dizia que iria haver uma guerra civil. O Brizola consegue convencer o comando da região sul a ficar do lado dele, em vários tratados políticos. Isso é muito importante porque o comando da região sul era o principal, era onde estava a maioria dos efetivos militares brasileiros na época. Porque o Brasil tinha uma grande disputa com a Argentina. E na época, se esperava que se o Brasil fosse entrar numa guerra, ele entraria em guerra com a Argentina. Hoje, a grande preocupação geopolítica nossa não é mais a Argentina. A gente tem parcerias com a Argentina, apesar dos tumultos aí com o Milei e tudo mais. A Argentina não vai entrar numa guerra com o Brasil. Mas na época, uma guerra entre Brasil e Argentina era algo que estava ali colocada. Inclusive o Brasil e a Argentina tinham a sua própria Guerra Fria, com pesquisa nuclear, desenvolvimento de indústria militar dos dois lados, porque se esperava mesmo que fosse entrar em guerra. Hoje não, hoje a nossa principal preocupação é a Amazônia, então nós temos muitos e concentração de tropa, a gente se preocupa hoje com a Amazônia, mas na época era o Rio Grande do Sul. O Brizola, por fim, consegue convenceu o comando militar do Rio Grande do Sul a ficar do lado dele, mas até isso o Brizola já tinha ali fortificado o palácio, houve ali escaramuças e tudo mais entre os brizolistas e as forças do governo, mas por fim acaba se chegando a um consenso e o Brizola
e articulado entre o Congresso, os militares, que o João Goulart poderia assumir desde que ele aceitasse um regime parlamentarista. O Brizola não quer aceitar, mas o João Goulart, que era muito mais contemplativo, acaba aceitando o regime parlamentarista. O Brizola não queria, o Brizola estava certo, tá? O João Goulart não deveria realmente ter aceito. Essa história vai quase se repetir de novo em 1964, só que em 1964 os militares conseguem dar o golpe. Acho que o João Goulart foi muito ingênuo nesse período todo em não ter se preparado para enfrentar uma nova tentativa de golpe. E ele acaba sendo golpeado do poder então em 1964. Aonde não o Brizola vai resistir, tenta resistir novamente em 1964, mas ali o João Goulart decide ir embora e fala: não vamos resistir para não ter uma guerra civil. E é por isso que não existe resistência nenhuma ao golpe. Se o João Goulart tivesse voado para o Rio Grande do Sul e decidido por uma resistência, a história de 1964 poderia ser diferente. O golpe poderia ter sido impedido novamente, ou o Brasil poderia ter entrado numa guerra civil. Como o João Goulart decide fugir, não existe nenhuma coisa nem outra. Mas esse documento, então, que foi revelado, faz referência a isso. Mas o Brizola nunca aceitou apoio, né? Porque o Brizola não queria intervenção estrangeira no Brasil. Essa é a realidade, né? O Brizola era um trabalhista, não era um comunista. Logicamente que se o Brizola tivesse chegado ao poder, ele iria estender essas relações comerciais com a China, o que seria normal, acredito eu, porque afinal de contas hoje nós temos nossa principal relação comercial inclusive é com a China. O Brasil poderia ter se beneficiado muito em maiores parcerias com a China, inclusive os nossos satélites, né? Nós tivemos um programa de satélites de monitoramento com a China, que é um dos maiores sucessos do nosso programa espacial. E assim, o Brasil podia ter mantido maiores relações com a China. Provavelmente o Brizola não teria rompido relações com Cuba. E estaria certo, porque independente se Cuba é comunista ou não, se você gosta de comunismo ou não é do essa questão, você manter ou não relações com Cuba deve ser uma orientação nacional e não os Estados Unidos decidir ali se Cuba, quem pode comercializar com Cuba ou não. Cuba é um país independente, é um país soberano, e se eles decidiram por seguir o socialismo, isso é um problema só de Cuba, não é um problema do Brasil e nem de qualquer outro país. Pelo menos não deveria ser. Cada país deveria ter o direito de seguir o seu próprio regime de acordo com aquilo que ele escolhe. Então, o Brizola nunca aceitou nenhuma ingerência estrangeira. Assim como ele sempre defendeu um nacionalismo, um patriotismo brasileiro. Então, o que esse documento revela de novo? Olha, nada, né? O documento não revela nada de novo, mas revela muito da personalidade do Brizola, né? Revela muito desse patriota, desse nacionalista. Você ali no documento, e esse documento também, ele é simplesmente uma correspondência de um agente aqui sendo mandado para alguém, sendo mandado para a CIA, para o seu chefe lá nos Estados Unidos. Tanto é que o documento ele vem no cabeçalho com uma palavra em inglês que significa que o documento não é avaliado, não é endossado, ou seja, que esse agente escutou essa conversa, simplesmente escreveu essa correspondência, que tem menos de uma página, né, esse telegrama, mas que também esse agente não podia nem sequer provar as fontes dessa informação, como se eram informações que corriam, e ele passou essa informação dessa conspiração. E é um documento, pode-se dizer então, é um documento frágil, né? É um documento que não... Era um documento que poderia até ser usado se os Estados Unidos quisessem se utilizar desse documento, caso
para poder ele ficar contra o Brizola, mas na verdade é um documento extremamente frágil, um documento que ele ouviu ali essa história e repassou. Tá? Então é isso daí. Então é isso, né? É um telegrama diplomático com uma informação em que um agente de campo relata alguma coisa que ele ouviu ali e pronto. Bom, pessoal, é isso, né? Então é um documento que eu acho que o grande valor dele mesmo, agora, é ter colocado o Leonel Brizola de novo na imprensa. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que esse documento, vazar esse documento, foi fantástico porque nós temos o Leonel Brizola aí na imprensa, até na Folha de São Paulo, né? Nós temos aí o Leonel Brizola na imprensa. Bom, se você gostou desse vídeo, eu tenho 3 recomendações. A minha primeira recomendação é este livro aqui, Brizola, do Clóvis Brigadão e do Trajano Ribeiro. Uma excelente biografia do Brizola, que tem o Brizola pulando a fogueira aí na capa. Eu adorei esse livro, é um livro fantástico que relata toda a vida do Brizola. Vale muito a leitura para conhecer esse grande político brasileiro e para conhecer também a política brasileira. E se você quer ter aí uma referência, como eu já disse, de um grande patriota brasileiro, leia Brizola. Uma segunda referência que eu tenho aqui para vocês é um filme. Esse filme se chama-se Legalidade. É um filme excelente, Legalidade. Ele é um filme de 2019, dirigido por Zeca Brito. E ele tem ali no elenco Leonardo Machado, Cléo Pires, Fernando Alves, José Henrique, Letícia Sabatella. É um filme que conta, então, essa questão da campanha da legalidade, ali todo esse início dos anos 60 no Brasil. Questão política. E eu já gravei um vídeo sobre esse filme, que é a minha terceira recomendação, que vai aparecer aqui em cima para vocês, que é justamente o vídeo em que eu comento o filme Legalidade. Então fica aí essas dicas. Tá? Leiam sobre o Brizola, gente, conheçam o Brizola. Eu acho que se você é realmente um patriota, um nacionalista e quer conhecer alguém com essa referência política no Brasil, você precisa ler sobre o Brizola. A biografia do Brizola, seja esta que eu mostrei para vocês ou outras biografias do Brizola, eu tenho outras aqui. Vocês precisam conhecer este grande personagem da história brasileira. Tudo bem? Então vamos lá, olha, aquele pacote do YouTube, como sempre. Deixa o like, faça o comentário, compartilha, aperta o sininho. Isso é muito importante para o nosso canal. Nós temos aqui uma diversidade de reflexões que vai de literatura à filosofia, passando por essas reflexões sobre política, sobre uma esquerda patriótica brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. Até, pessoal!